Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre teoria de mudança, um conceito estratégico fundamental para as organizações que buscam impacto social efetivo e transformador. Para essa conversa eu recebo Gabriel Cardoso, gerente executivo do Instituto Sabin. Gabriel, seja bem-vindo. Fala, Vitor. E aí, ouvintes do podcast Nova Social, um prazer muito grande estar aqui. Gabriel, você, para quem está nos ouvindo, conhece o Instituto, conhece o Inova, sabe que você é de casa, mas isso não quer dizer também que eu vou aliviar aqui na conversa hoje. Então eu vou começar com a pergunta que eu faço para todo mundo, que é, antes da gente começar a nossa conversa sobre teoria de mudança, quero saber quem que é o Gabriel, como que você chegou até aqui? Ô, Vitor, eu sou um brasiliense, nasci no Cerrado brasileiro, na capital do Brasil. Tenho orgulho de fazer parte da primeira geração de brasilienses, né? Nasci na década de 80. Aqui vivi a grande parte da minha vida e tenho muito orgulho dessa região, que muitas vezes ela é vinculada somente a aspectos políticos, né? Porque, afinal, a gente é sede do poder político nacional, mas tenho muito orgulho da geração, da cultura, do meio ambiente, né, e da história que nós estamos construindo aqui no meio desse país, que não é só político. Profissionalmente, Vitor, eu gosto de falar que eu tive encarnações profissionais, né? Eu não tive uma carreira linear, então, literalmente, assim, fazendo uma metáfora da encarnação, né, de uma personalidade diferente, com círculos profissionais diferentes, com competências e habilidades diferentes, desafios diferentes. Então, eu comecei, eu sou um administrador, né, formado em administração, tenho algumas especializações, tenho um mestrado em educação, mas comecei lá atrás como motorista de uma deputada do Rio Grande do Sul, trabalhei na Câmara dos Deputados aqui durante 4 anos para ela depois foi até governadora do Rio Grande do Sul, e lá, enquanto eu trabalhava durante o dia, à noite eu fazia minha faculdade de administração. E eu tinha muito tempo de estudar, porque normalmente os deputados estão aqui na terça, quarta e na quinta. Então, na segunda e na sexta, eu fazia atividades administrativas e aproveitava para estudar. E terça, quarta e quinta era o tempo todo levando ela para um lado e para o outro, né? Depois disso, eu larguei lá, né? Ganhava muito bem e cresci lá dentro. Comecei a cuidar de uma série... Os deputados têm uma série de verbas lá. Enfim, comecei a administrar a parte administrativa, larguei. E inspirado por um professor da faculdade de empreendedorismo, chamado Enio, né? Ele é até diretor do Sebrae, e eu resolvi empreender. Aí eu entro na minha segunda encarnação, tive algumas empresas aí durante um tempo, depois dessa longa jornada aí de empreendedor, eu cansei e aí fui para minha terceira encarnação, Vitor, que aí fui para a academia, né? Sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, fui lecionar sobre gestão de eventos. Na época o Brasil estava com aquela hype de Copa do Mundo, Olimpíadas, e aqui os ministérios, os órgãos públicos, eles estavam sedentos desse tipo de conhecimento e competência. Então eu fazia e vendia cursos, né, para eles, e meu nome foi ventilado para lecionar a respeito desse tema. Entrei na universidade e aí na universidade fiquei 12 anos, fui professor universitário 12 anos, pesquisador, escrevi livro, cheguei até pró-reitor do Centro Universitário DF, aqui do Distrito Federal. Foram 12 anos aí de uma jornada muito bacana e que me moldou muito quem eu sou hoje nessa quarta encarnação que eu estou aqui agora, né? Porque eu tive uma carreira ambidestra. Enquanto eu era professor de empreendedorismo, né? Aí veja que as encarnações, elas se conectam de alguma forma, né? Eu fui lecionar sobre algo que eu fazia ou que eu fiz durante muito tempo, né? Não fui um docente teórico apenas. E lá eu comecei a pesquisar e trabalhar o aspecto de empreendedorismo social, já que na época que eu organizava eventos nas minhas empresas antigas, a gente trabalhava muito esses aspectos sociais e ambientais dentro dos eventos, né? As festas que a gente organizava isso ali, Vitor, ali no início dos anos 2000. Era algo muito inovador, sabe? Muito inovador. E aí eu comecei a explorar isso também na academia, falando sobre empreendedorismo social, responsabilidade social corporativa, sustentabilidade. E, poxa, fui me tornando uma referência nesse campo. Então, construí uma carreira ambidestra, que ao tempo que eu era professor pesquisador, eu também era um executivo da educação. Por isso que eu virei coordenador de curso, coordenador de extensão, coordenador de pesquisa, até virar pró-reitor. E aí eu fui chamado há 5 anos, então quase 5 anos, depois para trabalhar aqui onde eu estou agora. A gente chega na encarnação atual, né? Deu uma volta enorme para falar. A gente chega no Instituto Sabin, que é onde eu estou aqui
como gerente executivo, e que eu tenho muito orgulho. Ainda sou professor, né? Sou professor na Fundação Getúlio Vargas, então minha carreira é ambidestra. Eu sou sempre uma pessoa que faz, mas que pensa sobre o que faz, escreve sobre o que faz, reflete sobre o que faz. Legal. Eu gostei desse conceito de encarnações profissionais, eu vou começar a utilizar também. Boa. Gabriel, vamos falar sobre então o tema que a gente está aqui para conversar hoje. Pode ser que nem todos que estão nos ouvindo agora sabem o que é, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a teoria de mudança e por que ela é tão importante no planejamento estratégico de iniciativas sociais. Bacana, Vitor. Eu costumo falar que essa palavra teoria, ela sempre assusta, né? Quando a gente... vamos dar uma olhada na teoria disso, na teoria de aquilo, as pessoas já ficam com um pouco de preguiça. É igual manual, né? Fala manual, ninguém quer ler manual. Então, teoria também é uma palavra que ela já cria uma certa resistência por parte das pessoas. Mas eu gosto desse termo teoria de mudança, porque ela nada mais é do que desenhar, escrever como eu vou realizar uma mudança na realidade. Então, eu crio uma teoria para isso, né? Então, se eu imagino uma mudança na realidade, eu vou criar uma teoria para fazê-la. Então, não adianta somente a gente ter uma boa intenção de daqui a 5 anos transformar a realidade de tal comunidade. Tá, mas como é que eu vou chegar lá? Qual o primeiro passo? Que recursos eu tenho que ter? O que eu devo priorizar? Então, a teoria de mudança é uma construção teórica de uma mudança que a gente pretende na realidade. Então, ela é um grande direcionador de ações, eu costumo falar, né? E é uma ferramenta muito útil, muito utilizada em projetos públicos, né, em políticas públicas, em organizações com propósito social e também por projetos de empresas. Eu já vi usar a teoria de mudança também na iniciativa privada. Também, então, eu já vi o uso da teoria de mudança nos 3 setores aí principais. Gabriel, na versão 2025, e aqui eu digo versão 2025, a gente vai falar um pouquinho mais porque não é a primeira versão. E a gente está aqui conversando exatamente para apresentar essa atualização, né, na teoria de mudança do Instituto. Vocês apontam os desafios importantes como a desigualdade regional e o amadurecimento do ecossistema de impacto. Como que o Instituto identifica essas prioridades e transforma esses desafios em ações concretas? Porque foi isso que você falou agora, basicamente, né? A teoria, porque ele concretiza aquilo que vai ser trabalhado, né? Então, eu queria entender um pouquinho como que são feitas essas prioridades. Legal, Vitor. Acho que eu vou dar 2 passinhos atrás para chegar na resposta, certo? A gente, em 2021, a gente sentou assim, o Instituto SEIB, ele, em 2021, ele estava completando 16 anos e a gente sentou e falou, bom, a gente faz muita coisa, existe uma diversidade muito grande de atuações, mas existe uma limitação de recursos. A gente tem uma quantidade X de recursos. E uma demanda muito grande de ações sociais. Então, como que a gente pode tomar decisões e fazer aquilo que nós sabemos fazer de melhor e aquilo que é mais necessário com o recurso que nós temos? Então, essas 3 perguntas, elas foram fundamentais para que em 2021 a gente tomasse a decisão de construir a nossa primeira teoria de mudança. E aí eu chego numa parte da sua resposta. A gente, então, precisou ouvir quem são as pessoas que mais se relacionam com o Instituto SEIB. As fundadoras. Vamos ouvir um pouco a história das fundadoras, dos voluntários, dos parceiros, as comunidades que já foram atendidas por nós, as comunidades que nós estamos. Então, buscamos fazer um trabalho intenso de ler o cenário atual, político, econômico, tecnológico. Lembrando que em 2021 a gente estava no meio de uma pandemia. No meio não, né? Do meio para o fim de uma pandemia. Então, a gente leu todo esse cenário, mas também a gente ouviu muitas pessoas. Então, esse é o primeiro passo, é escutar aquelas pessoas que se relacionam com a sua organização, que são impactadas pela sua organização. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente fez lá em 2021 e que a gente fez no ano passado, porque, assim, quando a gente construiu a teoria em 2021, Vitor, é legal os ouvintes também saberem disso, a teoria de mudança ela é construída sempre com uma perspectiva temporal. Então, a gente pensou em 3 anos. Para ela ser 2022, 2023 e 2024 a execução dela. Então, em 2024, a gente já começou a pensar na 2025, 2026 e 2027, que a gente está anunciando hoje. Então, no ano passado, a gente também fez um trabalho de ouvir, e aí já não com tanta profundidade como foi da última vez, porque a gente ia só lapidar uma teoria de mudança atual e não construir uma do zero. Mas a gente também voltou a ouvir várias pessoas e fazer uma reanálise do cenário, né? Hoje a gente tem um cenário que se fala ainda de pandemia,
Fala, mas fala num pano de fundo. Hoje se fala mais das questões ambientais, fala do risco tecnológico que a gente tem enfrentado aí, né? A instabilidade política, né? Me parece que também é algo que continua muito intenso e nos pareceu aqui na nossa análise. Então, é assim que a gente fez essa construção. E aí, na nossa teoria, né? A gente tem lá grandes blocos, né? Então, a gente faz primeiro uma análise do macroambiente político, econômico e social do Brasil e algumas coisas do mundo, né? Porque acabam influenciando. Por exemplo, como é que a gente vai recortar, Vitor, a influência da inteligência artificial só no Brasil? É um problema que não tem como fazer um recorte geográfico, assim como o meio ambiente. Não tem como resolver. A gente tem como atuar somente no Brasil, mas é um problema que a leitura do cenário internacional é importante para que a gente possa atuar no âmbito local. A gente também tentou entender um pouco da desigualdade de amadurecimento dos ecossistemas de impacto, porque a gente sempre faz uma leitura, como a nossa missão é contribuir para a melhoria da qualidade de vida, do bem-estar e da prosperidade nas comunidades onde o Grupo SEIB atua, fomentando a inovação social, a gente olha para as comunidades onde o Grupo SEIB atua. Então a gente tenta entender como é que são esses ecossistemas e como eles estão amadurecidos. Fizemos uma análise a partir daí e depois, Vitor, a gente precisa priorizar, porque é muita coisa que surge, né? Muito desafio. Então a gente prioriza com base naquilo que a gente tem vocação, naquilo que a gente sabe fazer, naquilo que a gente tem recurso e naquilo que a gente entende que a gente pode aprender e começar a fazer. E aí a gente sai, então, com um grande mapa de contextos e problemas, que digamos que é a primeira parte importante para se realizar uma mudança. A gente já vai falar desse mapa, dos 3 eixos, que são pontos super importantes aí dessa conversa. Mas já que você adiantou esse histórico da teoria de mudança do Instituto, eu queria deixar essa parte um pouco mais para o final, mas como você falou, eu quero trazer essa pergunta já para agora. Eu queria entender quais foram os maiores desafios enfrentados por vocês mesmos na implementação dessa teoria, né? O que você poderia compartilhar com as outras organizações que estão interessadas em adotar esse modelo? Eu acho que assim, o Instituto ele já tem um amadurecimento até pela idade do Instituto, né? Mas tem muita gente que olha e fala assim, poxa, eu queria implementar a teoria de mudança na minha organização, mas foi o que você falou, né? Às vezes a teoria, né? O termo teoria assusta um pouco. Então eu queria que você compartilhasse mesmo essa parte dos desafios, porque não é fácil, né? Implementar esse planejamento, principalmente um planejamento que a gente tá falando de 3 anos. Boa. Vitor, esse é um ótimo ponto. Tem aquela expressão, né? Na prática, a teoria é outra. Já ouviu essa história? Já. Então, não necessariamente, mas o que essa expressão ela quer falar? Ela quer falar que a teoria, qualquer teoria ou qualquer planejamento que é feito, ele não tem uma expressão que eu gosto muito, que é o mapa não é o território. Ou seja, quando você faz um mapa de um local, a gente não tá no território. É uma abstração daquele local, assim como é a teoria, assim como é um planejamento. Então, quando a gente parte para a prática, Vitor, a gente descobre que algumas coisas imaginadas na teoria são diferentes, ligeiramente diferentes ou muito diferentes. Surgem novos elementos, novas mudanças que também não estavam pensadas. Surgem situações que fazem com que, contingências que fazem com que a gente reveja alguns elementos, mas o grande norte da teoria permanece. Então a gente não muda completamente, mas a gente vai ajustando, e a palavra que a gente usou muito em 2024 foi lapidar. A gente foi lapidando para que o mapa estivesse cada vez mais próximo do território. Então essa é a ideia. Então o grande desafio de uma teoria de mudança não é nem construir, é implementar. Construir é fácil. Assim, envolve muitas pessoas, envolve um apoio técnico. A gente teve o apoio da Science Lab nas 2 edições. Envolve um engajamento sincero, envolve transparência, envolve muitos elementos. Mas a execução, Vitor, tem fatores que não estão no nosso controle. E aí é que está os principais desafios que a gente vai encontrando ao longo do caminho. Vou dar 2 exemplos assim, né? Depois que a gente constrói a teoria de mudança e prioriza o que vai fazer, a gente vai falar ali dos eixos estratégicos, dos projetos, etc e tal, a gente tem que beleza, como que a gente sabe que a gente está caminhando para a mudança que a gente definiu lá? Então a gente tem que estabelecer os indicadores. E como que a gente sabe, Vitor, que, por exemplo, os projetos que a gente realiza contribuem para esses indicadores e contribuem para essas mudanças? E aí, Vitor, a gente começa a descobrir que muitos projetos que a gente faz, eles não contribuem para aquela mudança que a gente pensou.
E é muito difícil, às vezes, ter que encerrar um projeto. Porque não é que o projeto, aquelas pessoas que são atendidas, aquela organização que é apoiada, não é que ela não tenha valor, continua tendo, mas ela não contribui para aquela teoria. E é muito difícil, né? Porque em um cenário em que a escassez é extrema, em que a desigualdade é muito grande, que a pobreza é multidimensional, é sempre muito difícil a gente passar a falar não ou abrir mão de um projeto de outro. Então essa é a parte mais difícil, é o priorizar, é o escolher, porque é fácil escolher algo, o difícil é abandonar outra coisa. Então, quando você vai lá e escolhe que vai apoiar a organização A e não a B, é muito fácil dar notícia para a organização A que a gente vai passar a apoiar ela. Mas você sabe que é muito difícil a gente falar para a organização B que a gente não pode mais apoiar ela. E os recursos são limitados. Então, essa execução é a parte mais difícil. E cada ano, né, Vitor, os contextos mudam. A gente está vivendo numa época de mudança muito acelerada. Em 2021, quando a gente fez, como eu falei, era a pandemia, né? Agora a gente está falando do quê? Inteligência artificial e meio ambiente, principalmente. Estou dando uma grande generalização aqui. No Social Good Brasil Festival e no ano passado, novembro do ano passado, eu e o Cássio Aoki, um grande parceiro aí do ecossistema, a gente fez uma oficina sobre teoria de mudança lá. A nossa teoria foi usar a inteligência artificial para fazer teoria de mudança. Na época que a gente fez a nossa primeira teoria de mudança, não tinha chat GPT. Então, essas mudanças também, elas vão trazendo elementos aí de dificuldade. O que a grande lição de toda essa fala que eu fiz entenda a teoria como um objeto orgânico, ajustável e flexível, e não como algo escrito em pedra e que não pode ser mudado. Ela vai sendo ajustada, a prova disso é que nós estamos ajustando a nossa teoria de mudança. Gabriel, você falou um termo que eu achei interessante, que é esse engajamento sincero. Eu acho que essa palavrinha, né, ela diz muito disso. O que você diria, como que a gente consegue esse engajamento sincero? Nossa, essa é a pergunta que vale milhões, o Vitor. Eu acho assim, a gente não busca o engajamento sincero, a gente constrói condições para que o engajamento sincero ele seja mais provável de existir. Mas a gente não tem controle sobre isso. Eu não tenho controle se um parceiro meu ou se um colaborador do time ele vai estar totalmente engajado, se ele acredita naquela teoria de mudança, se ele acredita nessa ferramenta, naquele processo. Isso são situações que não estão no nosso controle. Agora, o que a gente pode criar são condições para que isso ocorra, né? E observar se isso vai ocorrer. Porque já ocorreu em alguns casos assim, em que a gente participou de construções de teoria de mudança, não vou falar da nossa, mas em outros casos, que as pessoas elas estão muito mais preocupadas em defender algumas pessoas, os interesses pessoais, os poderes dentro de uma organização ou as pautas políticas próprias, do que, de fato, atender a missão da organização, né? As organizações, eu costumo falar, organizações são feitas por pessoas e para pessoas, mas não é pessoa no singular, são pessoas. Então, os interesses individuais jamais eles podem ser superiores ao interesse coletivo de uma organização, né? E a gente às vezes vê muito isso, sabe, Vitor? Ali uma participação que não é tão sincera. Mas aí uma boa mediação ali de um bom facilitador, de um bom consultor, consegue ajustar isso muito bem, né? Consegue moderar isso, né? Às vezes você tem detratores ali, às vezes a pessoa está insatisfeita por alguma coisa, né? E ela não está totalmente engajada naquele processo. E aí imagina, né, se você tem muitas pessoas assim e vai estar construindo um plano de 3 anos para uma organização com muitas pessoas assim, né? Você vai ter 3 anos ali problemáticos de execução. Então, é um desafio muito grande. Legal você tocar isso e a gente teve o apoio da ScienceLab conosco, né? E que nos facilitou muito, a gente não teve esse tipo de problema na nossa construção. Bom, assim espero. Gabriel, falando dessa parte operacional, né, essa realidade operacional que a gente está falando aqui, que a gente tem todos esses desafios, por que você acredita que todas as organizações que buscam um impacto deveriam adotar uma teoria de mudança? O que você diria para desmistificar isso? Né? Porque foi o que a gente falou, do mapa para o terreno tem um caminho enorme, né? Então, o que você diria para a gente desmistificar um pouco esse desafio todo,
e provocar esses líderes, gestores de OSCs, negócios de impacto, adotar uma teoria de mudança? Vitor, eu não acho que a teoria de mudança seja para toda organização, mas eu acho que toda organização tem que pensar estrategicamente. Seja um negócio de impacto, seja uma organização da sociedade civil. Agora, a ferramenta que ela vai usar vai ser a que ela acredita mais e confia mais. Então, esse é um primeiro aspecto. A teoria de mudança ela vai servir para algumas organizações e não vai servir para outras. Então, vamos falar das organizações que a gente acredita ou que as organizações olham e falam, talvez isso sirva para mim. A teoria de mudança, ela simplifica e equaliza muitas vozes e pensamentos. No final, quando você tem uma teoria de mudança, o Vitor vai deixar o link aqui da nossa, é uma imagem que retrata uma complexidade enorme, né? Imagina, como você vai realizar uma mudança durante 3 anos, todos os passos que você prioriza, etc e tal. Então, a provocação que eu faço é pensar sobre isso não é perder tempo. Pensar sobre isso é você ganhar tempo no longo prazo, porque você vai diminuir os atritos, vai facilitar a tomada de decisão, vai saber onde direcionar recurso, direcionar energia. Então, é uma forma que você, dentro do grande guarda-chuva que é desenvolvimento organizacional, é uma forma com que você faz o planejamento estratégico da sua organização. E por que não é tão complicado? Porque a teoria, ela basicamente ela vai ter 5 grandes blocos para se pensar, né? Então, o que ela vai fazer é justamente simplificar essa palavra que a gente usa muito, né, nas organizações, que é estratégia. Porque ela vai traduzir isso em 5 grandes blocos. É o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, como eu vou fazer. Então, a minha provocação é: busque, por exemplo, se aproximar. Às vezes, plataforma conjunta, que trabalha muito em desenvolvimento institucional, vai ter muito material lá sobre teoria de mudança. Dá uma olhada nos materiais que tem lá e veja como, numa reunião ali dos líderes, dos decisores, dos fundadores, vocês conseguem começar pelo menos a tornar esse assunto mais palatável. Não se assustem com o nome teoria. É um convite que eu faço. Agora, é lógico, vocês também podem acessar a teoria de mudança e descobrir, não, acho que não combina com a gente, não faz sentido, a gente não se conecta tanto. E um outro ponto também é conversar com pessoas e organizações que têm teoria de mudança, né, Vitor? Acho que é uma ótima forma de desmistificar. Você está em contato com organizações que tiveram as suas próprias teorias, né, criaram. Aí você vai ver que realmente é um elemento que ele é mais simples do que parece. Simples sem ser simplório. Einstein falava algo nesse sentido, né? Nem simplista, nem simplório, mas simples, algo nesse sentido. Você falou um ponto importante, Gabriel, que é ganhar tempo a longo prazo, que esse é um dos grandes pontos do planejamento estratégico, seja teoria de mudança, seja de um planejamento estratégico, mesmo que básico. Você criar essa estratégia é exatamente isso. Você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo a longo prazo, né? Isso eu acho que é um dos grandes desafios. Eu brinco que é um dos grandes desafios do brasileiro, porque o brasileiro ele tem um desafio de olhar para o futuro, ele é muito imediatista, né? Então a gente sempre, às vezes, está apagando aquele incêndio do dia a dia, né? Então ele está sempre ansioso, né? Eu acho que o brasileiro deve ser um dos povos mais ansiosos que eu conheço. E isso que você falou é importante, né? De ganhar tempo a longo prazo na estratégia. Só complementando essa sua fala, acho legal esse ponto que você trouxe. Eu até vejo algumas pessoas falando assim, não tem como falar estratégia no terceiro setor, porque falta recurso, é tudo urgente, blá, blá, blá. Assim, os discursos polarizados, eles são discursos rasos na minha percepção. Eu entendo que organizações sociais que trabalham com restrição extrema de recursos, a gente sabe que 11 cada 10 organizações sociais têm problema de captação de recursos, às vezes está tentando captar recursos para pagar salário, para não desligar colaborador, e vai falar, vou pensar em teoria e estratégia. E tudo isso a gente sabe, tá? Tudo isso a gente sabe. Agora, isso não anula
a possibilidade de você ter pelo menos um tempo mínimo para pensar no futuro. É como na nossa vida, Vitor. Se você pega uma pessoa... Meu avô falava muito isso. Ele falava assim, quando a gente às vezes via as reportagens, né? Aí, sei lá, tinha lá uma invasão de um acampamento e tinha acontecido uma confusão enorme, e aí a polícia super violenta, e aí aparecia o delegado, o chefe da operação falando que tiveram que invadir, aí apareceu o pessoal do assentamento falando que é um absurdo porque não tinha terra disponível, aí depois aparecia o outro falando. Aí você via vários pontos. Aí o meu avô falava assim, ele olhava assim. Aí o que as pessoas fazem nesse momento, Vitor? As pessoas estão ali no superficial, elas tomam um lado, né? Na polarização, o que elas fazem? A polícia tá certa, tem que invadir. Não, absurdo, invadir. Elas tomam um lado, elas precisam. Elas não conseguem ficar e analisar a situação, manter em suspensa o julgamento. E aí eu gostava muito, meu avô falava assim, meu filho, todas as 3 pessoas que deram entrevista aí têm razão. Todas as 3. Talvez todas as 3 também tenham errado em algum aspecto. Mas todas as 3 falaram coisas certas. A diferença é que algumas estão falando numa perspectiva de curto prazo, outras de médio prazo e outras de longo prazo. Então a pessoa que apareceu falando, porque não teve educação, blá, 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 tá falando de longo prazo, que não foi feito para não ter educação. A outra que tá falando, porque não teve terror, tá falando de médio prazo. O outro que tá falando que invadiu, que tem que tirar porque tá invadindo a área pública, não sei, tá falando de curto prazo. Então, no final, tá todo mundo falando certo, mas de prazo diferente. Então, o convite é esse. É pensar que o horizonte temporal, que o emergencial, o urgente, o pra ontem, é fundamental. Mas, se a opção for essa, não, então eu vou ficar no urgente, porque tá sendo... vai ser a de eterno, gente. Tem que ter um momento para você pensar o futuro, né? Inclusive para diminuir essa condição de urgente, né? A gente defende muito, Vitor, na plataforma conjunta, o desenvolvimento institucional, que é a OSC pensar sobre como ela porque normalmente as OSCs estão muito pensando nas suas questões finalísticas, nos seus projetos, captando recursos e tal. Natural, isso é uma característica da nossa cultura aqui do terceiro setor. E como elas pensam na sua operação, né? Na sua estratégia, nos seus na forma que gera os seus recursos humanos, como ela lida com informação, a sua cultura, a comunicação, todos esses elementos que toda organização tem. Né? E aí tem uma analogia que a gente fez até no outro podcast aí que a gente gravou, que é isso, né? Quando a OSC cuida do seu desenvolvimento institucional, ela está trabalhando saúde preventiva. O que é saúde preventiva, né? Você está olhando para o futuro e está tomando medidas agora para você não ficar doente no futuro. Agora, se você tiver uma doença, não significa que eu só vou cuidar dessa doença, eu vou deixar de cuidar dessa doença, eu só vou cuidar dessa doença. Não, você pode fazer as duas coisas. É só você separar o seu tempo para que o tempo maior seja dedicado, às vezes, para captar recursos e apagar incêndio, mas que você tenha um mínimo de tempo possível para cuidar do seu desenvolvimento institucional. E aí incluir também a sua estratégia. Gabriel, falando da teoria de mudança do Instituto, né? Ela se baseia em 3 eixos, que você já comentou aqui. Então é o engajamento social e filantropia, a promoção da saúde integral e o fortalecimento do ecossistema de impacto. Como que esses eixos se conectam na prática para gerar resultados diretos? Esses eixos, o Vitor, eles vão organizar todos os projetos que hoje o Instituto Sabin tem. Então, quando a gente definiu lá o nosso contexto, o nosso problema e o público-alvo, a gente define 3 grandes guarda-chuvas, vamos chamar assim, que são os eixos estratégicos, temáticos, em que a gente vai ter os nossos projetos. E a gente entende que a soma desses 3 eixos vão contribuir para a nossa visão de futuro. Então, tem lá o engajamento social e filantropia, é um eixo que a gente está olhando ações mais de curto prazo, de voluntariado corporativo, campanhas de conscientização, de arrecadação, onde a gente vai ter projetos de atuação mais clássica do terceiro setor. Do segundo eixo, que é promoção da saúde integral e do bem-estar para pessoas em situação de vulnerabilidade, é um eixo em que a gente já começa a olhar, então, projetos na área de saúde, porque a gente é um instituto de uma empresa de saúde. Então, a gente começa a olhar como promover o acesso para pessoas de saúde, para pessoas em situação acesso à saúde para pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí vão ter vários projetos nessa linha aí. E cada um dos eixos, Vitor, se o ouvinte acessar o link, vai ver, tem uns focos, né? Então, o eixo é um grande tema, né? Digamos que, como eu falei, pronto, um grande guarda-chuva. Mas, por exemplo, se pega esse eixo 2, a gente tem um foco.
contribuir para a ampliação de cobertura e acesso à saúde, disseminar conhecimento e promover saúde integral e prevenção de doenças, apoiar a recuperação de condições de crianças em situação de violência. Então, quando eu falo que eu tenho esse foco, Vitor, os nossos projetos, as nossas decisões têm que ser no sentido de contribuir para essas escolhas que nós fizemos e para esses eixos. Assim a gente consegue priorizar os nossos recursos. Então, de uma forma prática, é assim que a gente vai tomar a decisão de qual projeto contribui mais ou menos para o eixo, a partir do resultado do projeto. Então, eu tenho 2 projetos, projeto A e projeto B. E vamos dizer que eu esteja olhando o eixo, ali no eixo 3, que é fortalecimento de ecossistemas e organizações de impacto, e tem ali um foco que é liderar a produção e disseminação de conhecimento útil para o campo. Aí, num projeto, eu tenho apoio, sei lá, vou inventar uma coisa aqui, sei lá, a distribuição de panfleto na rua falando sobre a importância do terceiro setor. Esse é um dos projetos que a gente tem. Fictício, tá, pessoal? No outro projeto que a gente tem é apoiar, por exemplo, um podcast que fale sobre inovação social. Então, quando a gente olhar o resultado dos dois e o recurso investido nos dois, a gente vai ter que tomar uma decisão. Qual é o que contribui mais com o nosso eixo? Então, a gente vai ter essa clareza que, provavelmente, o podcast que produz conteúdo de inovação social, nesse momento, contribui mais do que a gente distribui panfleto, por exemplo, que fala sobre o terceiro setor. Então, é um exemplo didático, superficial, só para ver como isso se desdobra. E cada um dos projetos, Vitor, porque isso vai se cascateando. Tem o eixo, tem o foco, aí tem os projetos, e cada projeto vai ter os seus indicadores que ele tem que cumprir, né? Então, quantas pessoas, por exemplo, ouviram o podcast? Quantas pessoas sabem agora o que é uma teoria de mudança e não sabem? Quantas pessoas sabem o que é inovação social e não sabem? Quantas pessoas utilizaram o conteúdo desse podcast para criar organizações sociais, para melhorar suas organizações sociais? Quantos professores usaram esse conteúdo para uma disciplina numa universidade, numa escola? Eu quero pegar esse gancho que a gente falou aqui dos 3 eixos, mas uma fala que você falou assim no início do nosso podcast sobre inteligência artificial, que não dá, alguns casos não dão para ser vistos apenas localmente, né? Então, inteligência artificial, por exemplo, não é uma coisa que acontece só no Brasil. Vocês utilizam os ODS, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como um alinhamento dos objetivos. Eu queria que você falasse um pouquinho como que essa integração influencia nas decisões estratégicas, como que isso direciona também, como que os ODS eles são endereçados para esses objetivos desses 3 pilares, desses 3 eixos. Então, a Agenda 2030, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que aliás, né, se a gente olhar isso globalmente, a coisa tá bem difícil, né, da gente alcançar as metas ali que estão ali. É provável que a gente não alcance a grande parte delas. Foi, para quem ainda não... dificilmente um ouvinte nosso não vai conhecer, então não vou explicar o que é isso. Mas a gente entende que uma parte dos nossos projetos contribui com uma parte das metas dos ODS. Porque assim, gente, cada um dos 17 ODS vão ter suas metas. E as metas, elas buscam ali resultados muito concretos. Então, o que a gente faz? A gente fez um estudo de cruzamento, assim, como os nossos projetos contribuem para os objetivos e para essas metas. Então, a gente descobriu que a gente hoje contribui com 5 ODS. ODS 3, saúde e bem-estar. ODS 10, redução de desigualdade. ODS 1, erradicação de pobreza. 8, trabalho decente e crescimento econômico. E 17, parcerias e meios de implementação. Então, com esses ODS em vista, a gente entende que durante a análise dos resultados dos projetos, a gente também está olhando para esse outro farol que é a Agenda 2030. Ou seja, nossas ações estão contribuindo para os eixos do Instituto, mas também vão contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então é como se a gente tivesse o farol da teoria de mudança e a gente colocasse lá os ODS e falasse assim, poxa, esse nosso farol, em certa medida, ele também cruza com o farol da Agenda 2030, no momento em que eu olho o resultado dos projetos que a gente faz e constato, evidencio que eles contribuem para as metas de alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, assim como ele se conecta. Agora, tem organizações que fazem diferente, elas fazem o movimento inverso, né? Elas, a partir do ODS, elas criam as suas ações, que também é possível, né?
quando elas vão desenvolver aí a sua teoria de mudança. É um outro caminho. O nosso caminho foi o inverso. A gente, a partir do que a gente faz, a gente identificou qual ODS a gente contribui. Gabriel, muito legal. Eu acho que a gente conseguiu dar um grande panorama, o que é a teoria de mudança, exemplificar. Quero lembrar o ouvinte que tudo que a gente conversou aqui, desde o link da teoria de mudança até a sugestão que o Gabriel deu da plataforma conjunta, todos esses links estão na descrição do episódio, no Inova Social ou então na plataforma que você está ouvindo. Então entre lá, acesse, conheça a teoria de mudança do Instituto Sabin. Gabriel, para a gente fechar nossa conversa, eu gostaria então que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, seja para quem quer aplicar a teoria de mudança, para quem ainda está com medo da teoria de mudança, para quem já está cansado de ouvir sobre teoria de mudança. Esse espaço aqui eu deixo para você falar com quem está nos ouvindo mais uma vez aqui nessa conversa aqui, que eu sempre falo que o nosso podcast é uma conversa a 3. É que o terceiro elemento ele só está escutando a gente. Mas eu queria que você deixasse essa mensagem para a gente encerrar o nosso primeiro podcast 2025. Olha aí, que legal, que honra. Eu vou falar assim, para quem, enfim, para quem está querendo aprender, quem encontrou, quem é nosso ouvinte e teve curiosidade de aprofundar sobre o tema e quem trombou com esse podcast buscando o tema teoria de mudança, assim, mais uma vez, não é uma panaceia, tá? É uma ferramenta, como existem muitas ferramentas, e a intenção é colocar ela a serviço do impacto social. A ferramenta ela não é um fim, ela é um meio. Então a gente não está defendendo a teoria de mudança como um fim, adotem a teoria de mudança. Aqui não é a seita da teoria de mudança, é entender, olha gente, existe uma ferramenta à disposição para que você e a sua organização com propósito social possa realizar um impacto social que seja mais estruturado, efetivo, eficiente, eficaz. Então é um convite para se aprofundar e usar e ter ali na sua caixa de ferramentas. Acho que quem está no terceiro setor, quem está no setor 2,5, precisa ter uma caixa de ferramentas robustas, e se não tem a teoria de mudança na caixa de ferramentas, vale a pena ter. Sobre o Instituto Sabin, né, falar que esse ano a gente faz 20 anos, é um ano de celebração para a gente. Em maio a gente celebra 20 anos de história, e a gente está também nesse mesmo ano lançando a nossa segunda versão da teoria de mudança, né? De 2025 a 2027, que direciona o nosso trabalho nesse próximo triênio. Vai ser um triênio muito desafiador, considerando o contexto e os problemas que a gente tem mapeado e tem acompanhado aí, né? Mas que a gente entende que não faz esse trabalho sozinho, que a gente faz colaborativamente. Então a gente convida as pessoas que estão conosco, que elas se juntem nessa jornada, né? Se tivermos alinhamentos, afinidades, vamos caminhar juntos aí, porque os desafios são muitos. E no terceiro setor a gente só faz colaborativamente. Vitor, como a ODS 17 fala, né, de buscar parcerias e meios para implementar, muitos sonhos e muitos desafios, eles só serão realizados por meio de parcerias, né? Então, esperamos que a gente possa construir mais parcerias, e aos nossos parceiros que já estão juntos, é um ano de celebração, que a gente possa continuar juntos muito tempo. Inclusive, o Vitor aí do Inova Social é um grande parceiro nosso. Muito obrigado aí, Vitor. Eu que agradeço, Gabriel. Obrigado pelo bate-papo. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau!